Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa segunda semana de atividades remotas do bloco 5, tá? Bom, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre valor numérico e expressão algébrica. Então, eu ensinei vocês que quando nós temos letras numa expressão, ela é chamada de expressão algébrica. Quando nós substituímos essas letras por números, e aí eu tenho todos somente números, eu tenho então uma expressão numérica, e dessa expressão numérica eu posso encontrar a raiz de uma equação. O que é a raiz? O resultado do x de uma equação. Mas para isso, para nós transformarmos uma expressão algébrica numa expressão numérica, nós temos que ter um possível valor para o x para a gente poder substituir corretamente. Agora, nós vamos aprender a resolver uma expressão, uma equação, que ela seria uma sentença aberta expressa por uma igualdade. Então, vejamos aqui esse PowerPoint que eu preparei para explicar para vocês o que é, então, uma expressão, uma equação, tá? Para começar, nós temos aqui essa parte, que é do livro didático de vocês, da página 157 até a 169, tá? Então, esse conteúdo que nós vamos ver agora para a segunda e a terceira semana, vai até a página 169. Sendo que essa segunda semana corresponde até a página 159. Vamos lá, então. Equação de primeiro grau. É toda sentença matemática aberta. O que é uma sentença aberta? É aquela que possui uma incógnita, é aquela que possui uma letra. Uma sentença matemática aberta, ela é expressa por uma letra, ela contém uma letra, tá? E que exprime uma relação de igualdade. A palavra equação tem o prefixo equa. Equa quer dizer igualdade, ou seja, é uma sentença onde eu tenho o sinal de igual e onde eu tenho uma letra. Tá? Aí, o que é uma variável? Uma variável incógnita, a professora já explicou para vocês no vídeo anterior, que ele é uma letra, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Essa letra, normalmente, ela é representada de forma minúscula, tá? Mas isso independe. Qualquer letra do nosso alfabeto para expressar um valor que nós não sabemos quanto ele é. Então, nós resolvemos a equação, que vocês vão aprender agora a resolver, para descobrir quanto vale essa letra, quanto é a raiz dessa equação, sem precisar transformar no valor numérico, como nós estávamos fazendo na semana passada. Então, eu tenho aqui 2x mais 8 igual a 0. É uma equação, porque ela tem uma letra e ela tem um sinal de igual. 45m igual a 90 é uma equação, porque ela tem uma letra e tem um sinal de igual. 5y menos 4 igual a 6y mais 8 tem a letra y e tem o sinal de igual. 3a menos b menos c igual a 0 é a equação, porque ela tem letras e tem o sinal de igual. Pode ter uma ou mais do que uma, tá? Muito bem. Quando que nós não temos equação? Quando nós temos uma sentença fechada. Então, ser uma sentença aberta significa que tem uma letra. Essa letra, nós não sabemos quanto ela é. Por isso, ela é chamada de variável ou de incógnita. Quando nós sabemos todos os valores numéricos que essa sentença tem, então ela é chamada de uma expressão numérica. Ela não é uma sentença aberta, ela é uma sentença fechada, porque ela só é formada somente por números. Qual outra situação que nós não temos equação? Quando nós temos o sinal de desigualdade, quando ele não é igual. Ele é maior ou é menor. Então, eu digo x menos 5 menor que 3. 2x mais 7 maior que 9 terços. Tá? Então, quando eu tenho o sinal de maior ou de menor, que representa uma desigualdade, não é equação. Ela pode ter a letra, mas se não tem o sinal de igual, não é equação. Outro caso que não é equação,
quando nós temos o sinal de diferente, quando não apresenta uma igualdade. Então, 5 é diferente de 2. Então, se 5 é diferente de 2, eu não posso dizer que é uma equação, porque uma equação ela tem que representar uma igualdade. Então, o sinal de menor, de maior, de diferente, eles significam desigualdade, então não é equação. Então, a equação, no geral, do primeiro grau, por que do primeiro grau? Porque o expoente do x ele é 1. Qualquer letra com expoente 1 ou sem expoente nenhum, nós dizemos que é uma equação do primeiro grau. Então, esse A representa um valor qualquer, só não pode ser 0, porque entre o número e a letra tem uma multiplicação. Se o A for 0, 0 vezes x dá 0. Aí eu perco a letra, eu perco a variável. Tá? A é um número qualquer, diferente de 0. B é um número qualquer que pode ser o 0. Tá? A e B são números racionais, diferente de 0. Então, voltamos a repetir que para ser uma equação, ele precisa ter uma letra e o sinal de igual, tá? Então, aí nós vamos falar agora sobre membros da equação. A equação, ela é dividida em 2 membros. Esses 2 membros, ele é separado com o sinal de igual. Eu costumo dizer assim, que a equação, ela é como se fosse o nosso corpo. Eu tenho o braço direito, o braço esquerdo e a cabeça no meio. A cabeça, ela tem que estar em equilíbrio entre os 2 braços, tá? Então, se você tem uma balança, um braço tem que estar em equilíbrio com o outro. E a cabeça, ela representa o sinal de igual. Membro, por isso que eu gosto de falar dos braços e das mãos, porque são os membros do nosso corpo, tá? Então, tudo que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. Tudo que está à esquerda do sinal de igual é chamado de primeiro membro. Tudo que está à direita do sinal de igual, está na frente do sinal de igual, ele é chamado de segundo membro. Então, eu tenho primeiro membro e segundo membro, tá? Cada pedacinho da equação, ele é chamado de termo. Então, todas as parcelas que eu tenho no primeiro membro, cada uma é um termo. Tudo que eu tenho depois no segundo membro, cada pedacinho é um termo. O que separa um termo de outro termo é o sinal de mais e de menos. Tá? Então, veja bem, aqui nessa equação que eu tenho aqui, 2x menos 8 igual a 3x menos 10. 2x menos 8 representam o primeiro membro. 3x menos 10 representam o segundo membro. Dentro do primeiro membro, eu tenho o 2x e o menos 8. O 2x é um termo e o menos 8 é outro termo. O sinal de igual separa os membros e o sinal de mais e menos separa os termos. Então, nessa primeiro membro, eu tenho 2 termos. E no segundo membro, eu também tenho 2 termos, o 3x e o menos 10. Então, nessa equação toda, eu tenho 4 termos. Tá? Então, vamos dar aqui, vou fazer os primeiros com vocês aqui, é o exercício número 1, depois vocês vão continuar. Então, vocês vão identificar, bom, a letra F quando for uma sentença fechada, a letra A quando for uma sentença aberta e a letra D quando for uma desigualdade. Então, aqui, 4 mais 7 igual a 10. Não tem letra, não é equação. Não tem, tem o sinal de igual, então isso aqui é uma sentença fechada. Porque ela não tem letra, mas ela tem o sinal de igual aqui, tá? Agora, olha a letra B. 6 mais x, opa, apareceu uma letra. E apareceu o sinal de igual. Apareceu a letra e apareceu o sinal de igual, então ela é uma sentença aberta. Significa que ela é uma equação. Agora, olha a letra C. 2 menos 1 menor do que 5. Ela não é nada equação. Por quê? Além dela ser uma sentença fechada, porque só tem número,
ela tem também o sinal de menor, que representa uma desigualdade. Então, tendo o sinal de menor, ela tem o sinal de desigualdade. E assim vocês vão fazer com todos eles. Verificar se é fechada quando só tem número, se é aberta quando tem letra e o sinal de igual, que representa uma equação, e desigualdade quando tem o menor, o maior e o diferente, tá? É aí que agora eu vou colocar o exercício número 2 aqui, para explicar para vocês agora o número 2. Vamos lá, então, para o exercício número 2. Então, eu tenho aqui agora. Temos aqui agora, exercício 2. Vocês têm a equação, todas elas aqui são equação. No exercício 2, tudo é equação, tá? Aí nós vamos identificar em cada um quem é a incógnita. Incógnita é a letra. Quem é a incógnita e quem é o primeiro e quem é o segundo membro. Então, na primeira equação, eu tenho, quem é a letra que aparece ali? A letra que aparece ali é o X, então ele é a minha incógnita. Quem é o primeiro membro? É tudo que está antes do sinal de igual. 10x mais 16. Quem é o segundo membro? É tudo que está depois do sinal de igual. 14x mais 8. Tá? Olha o caso da letra B. Eu já tenho a equação e eu já tenho descrito aqui quem é a minha incógnita. Então, o primeiro membro, tudo que está antes do sinal de igual, o segundo membro, tudo que está depois. Agora, na letra C, eu sei quem é o primeiro membro, eu sei quem é o segundo membro, mas está me faltando montar a equação. Então, eu sei que a letra que aparece aqui é o M, é a minha incógnita, tudo que está aqui primeiro membro, antes do sinal de igual. O que está aqui segundo membro é o que vem depois do sinal de igual. Ok? Até aí? Agora, nós vamos falar do exercício número 3. No exercício número 3, vocês vão dizer... Vocês vão dizer a quantidade de termos que tem em cada membro da equação, tá? Então, aqui, primeiro, x mais 1 igual a 6. X mais 1 é a quantidade de termos que eu tenho no primeiro membro, 2. 1, 2. E no segundo membro eu tenho só 1. Então, vocês vão colocar assim, 2, que significa que eu tenho 2 termos no primeiro membro, e 1 depois do igual, que significa que eu tenho só um termo depois no segundo membro. Olha a letra B. 4x é um termo só. O que separa um termo de outro termo é o sinal de mais e de menos. Então, como aqui não tem nada entre o 4 e o x, eu conto um termo só. Então, no primeiro membro, que é o que está antes do sinal de igual, eu tenho 4x mais 1. Então, eu tenho 2 termos no primeiro membro. E no segundo membro, eu tenho o 3x e o 9. Então, eu tenho 2 termos no primeiro membro e 2 termos no segundo membro. Agora aqui, 10y é um termo. Aqui a letra C, 18x menos 43 são 2 no primeiro membro e 1 no segundo. Agora eu quero contar aqui para vocês. 10y é um termo. Vou contar aqui no primeiro membro. 10y é 1. Aí o 5 menos 5 é outro. Daí o 1 é outro. E o y é outro. Então, eu tenho 4 termos no primeiro membro. No primeiro membro, eu tenho 4. Porque esse 5 é um termo e esse 1 é outro, tá? E no segundo membro, eu tenho o 3 é 1, o 2y é outro, o 2 é outro, o 20 é outro. Então, eu vou ter 4 termos no primeiro membro e 4 termos no segundo membro. E dessa maneira, vocês vão completar
todos os outros termos dos dois membros, de cada membro de todas essas equações, tá? Então, não se esqueçam que uma equação ela é uma sentença aberta, expressa por uma igualdade, ou seja, ela tem que ter uma letra e tem que ter o sinal de igual. Tudo que está antes do sinal de igual, ele é chamado primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igual, ele é chamado segundo membro. E cada pedacinho de dentro de cada membro é chamado de termo. E o que separa um termo do outro termo é o sinal de mais e de menos, tá? No próximo vídeo, que a professora vai fazer amanhã para vocês, nós vamos falar da equação no equilíbrio da balança, ok, pessoal? Mais então.